bem com vocês? Eu sou a professora Mariana, de Geografia, e hoje eu vim trazer um complemento do conteúdo que estamos vendo, que é demografia, população brasileira mundial, tá certo? Então, eu vou falar agora do surgimento da teoria demográfica. Essa teoria, como vocês estão vendo aí no slide, ela surgiu por volta de 1750, lá na Grã-Bretanha, né, que foi uma pioneira na Revolução Industrial. Tinha um pouco mais de 5 milhões de habitantes na época, e desde então o processo de crescimento populacional ele foi bastante rápido, principalmente nos países europeus, né, inicialmente, mas depois atendendo ao mundo inteiro. Meio século depois, passava a marca de 20 milhões de habitantes a Grã-Bretanha. Essa tendência generalizou-se nos demais países europeus, que acompanharam a primeira fase da Revolução Industrial. Com base na observação da etapa inicial desse processo, surgiu a mais polêmica teoria sobre o crescimento populacional, a teoria malthusiana, que eu vou falar sobre ela. Então, a gente percebe que, com a Revolução Industrial, com a indústria, as pessoas passaram a morar mais na cidade e também, consequentemente, passaram a ter mais filhos para que esses filhos pudessem trabalhar na indústria. E tudo isso influenciou no aumento da população mundial. E, claro, vários outros motivos que a gente vai aprender a partir de agora. Então, essa primeira teoria, gente, teoria malthusiana, não esqueçam, quem criou foi Thomas Robert Malthus. Ele era um economista, né, liberal e historiador inglês. Ele elaborou essa teoria no final do século XVIII e ele afirmava que a população iria crescer em progressão geométrica, ou seja, iria se multiplicar, e os alimentos iriam crescer em progressão aritmética, ou seja, apenas somar. Então, resumindo, iria faltar comida para a população. Essa era a ideia de Malthus, né? Ou seja, haveria um desequilíbrio entre quantidade de pessoas e os recursos na Terra, tá bom? Ele tinha essa ideia de que faltaria comida. E como solução, Malthus apontava para o controle moral da população, ou seja, deveria-se ter esse controle da moralidade das pessoas a fim de que elas não procriassem dessa forma. Entenderam? Aí, gente, ocorreu muitas críticas, né? Ocorreram críticas a Malthus, porque a produção de alimentos ultrapassou os 3% e a média do crescimento populacional anual. Nos últimos 20 anos, ficou em torno de 2%. Resumindo, a quantidade de alimentos é, sim, satisfatória para a quantidade de gente, da população. O problema aí não vai ser a quantidade de alimentos, não é? Mas sim a má distribuição desse alimento, que não chega para todo mundo. Que tanto o alimento que é jogado, desperdiçado, jogado no lixo mesmo, e não é distribuído de forma correta para as pessoas que precisam desse alimento, né? Então, a Europa e as demais áreas desenvolvidas do mundo mostraram que o desenvolvimento econômico, reformas de bem-estar social, são fórmulas para deter o crescimento populacional. Então, não basta apenas dizer, vamos controlar a moral das pessoas. Não, tem que se dar soluções, tem que desenvolver economicamente, tem que dar educação para essas pessoas, a fim de que elas não tenham tantos filhos. Então, a mulher, gente, ela também passou a ter um papel muito importante nessa teoria de Malthus. Por quê? Ela, por trabalhar mais, por estudar mais, ela acaba tendo menos filhos. E com isso há também um controle dessa natalidade, dessa quantidade de gente que nasce. O desenvolvimento científico e tecnológico também contribuiu para a diminuição da população. Isso porque tem-se mais remédios, mais métodos anticonceptivos, não é verdade? E aí teve uma nova teoria, né? A gente viu a teoria malthusiana, que é de Malthus, e essa é a teoria neomalthusiana. Essa teoria ela ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, e os principais países desenvolvidos do mundo iniciaram um processo de explosão demográfica, com um aumento rápido e repentino de sua população. Da mesma forma, nos anos seguintes, muitos países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, passaram pelo mesmo processo, sobretudo porque nesses países com históricos de altas natalidades e mortalidades, o número de óbitos foi reduzido e a expectativa de vida elevada.
Gente, para o neomalthusianismo, as populações de baixa renda deveriam parar de procriar, ou seja, deveriam parar de ter filhos, tá certo? Em alguns países, os governos, né, adotaram medidas de esterilização em massa sobre pessoas pobres, além de distribuírem anticoncepcionais gratuitamente. Mas o que a gente percebe com essa teoria? Que o problema, mais uma vez, não está em ser pobre. O problema está nessa má distribuição de renda. O problema está na gênese, na educação que as pessoas devem ter. Se as mulheres estivessem ocupadas estudando ou trabalhando, elas não teriam tantos filhos, né? Essa é a ideia central. E não que deveria, tenho que dar remédio ao pobre que vai resolver. Não, porque você está trabalhando com um problema já muito grande. Você tem que trabalhar com o problema na gênese, no início de tudo. Então, é na educação, é na saúde de qualidade, é no direito à moradia que se controla essa natalidade. Essa teoria reformista é a terceira, agora que eu vou falar. Ela vem logo depois da malthusiana, neomalthusiana e agora a reformista. Ela vem em resposta ao neomalthusianismo, né? Ela inverte a conclusão das duas teorias anteriores. Ela não concorda com a teoria malthusiana nem a neomalthusiana. Ela analisa esses problemas demográficos tendo como referência as condições socioeconômicas da população. Ou seja, como eu falei para vocês, se nós tivéssemos uma economia boa, saúde de qualidade, moradia, se tivéssemos uma base legal, consequentemente, não teria-se problemas com a natalidade. Essa é a teoria, essa é a ideia. Onde países desenvolvidos, onde tem essas questões socioeconômicas boas, não vai se ter o problema com a quantidade de filhos. Então, à medida que as famílias obtêm condições dignas de vida, tende a diminuir o número de filhos, como eu já falei para vocês, para não comprometer o acesso de seus dependentes aos sistemas de educação e saúde. Então, o que defendem esses reformistas, né? A necessidade de reformas socioeconômicas que permitam a elevação do padrão de vida de todo mundo. Então, se todo mundo vivesse bem, como eu já falei para vocês, com todas as questões socioeconômicas legais, não haveria essa necessidade de entregar remédios. Você tem que tomar esse remédio para você não ter filho. Não. Simplesmente já estaria no subconsciente de toda a população as necessidades corretas. Melhoria da distribuição de renda e de alimentos. O aumento da escolaridade resultaria no planejamento familiar e na diminuição da natalidade do crescimento vegetativo. Então, foi isso que eu já falei para vocês. Hoje, vou parar por aqui nessas três teorias, tá certo? Teoria primeira, a malthusiana, neomalthusiana a segunda e a reformista. Com o passar das aulas, a gente vai aprendendo outros assuntos acerca da população, que é um conteúdo muito importante, tá certo? Um grande abraço e dúvidas podem me procurar no privado. Não fique com vergonha, pode perguntar mesmo. Um beijo para todos.